Quais são os seus medos? Quais foram as mentiras que você cresceu ouvindo? E pior, acreditando nelas? Até onde os resultados da sua vida provêm das suas escolhas ou dos seus medos? E pior, até onde os resultados na sua vida provêm das mentiras que você cresceu ouvindo e acreditou serem verdades? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes e programação disfuncional. Tudo aquilo que nós recebemos desde a nossa infância como uma verdade absoluta, que entrou na nossa mente e que influencia a nossa forma de agir, de pensar e de sentir, impactando grandemente nas nossas decisões, sem que percebamos. Meu nome é Bianca Sufi, sou terapeuta sistêmica e quântica, e fique aqui comigo, que hoje você vai aprender a interpretar os verdadeiros predadores psíquicos e, principalmente, começar um movimento de libertar-se deles. Mas antes da gente seguir, eu quero pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não está inscrita. Curta também esse vídeo, deixa o seu like aí, ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui desse canal e também compartilhe com outras mulheres. Vamos juntas espalhar esse movimento de cura do feminino. Agora vamos lá. Seja bem-vinda ao segundo episódio da série de Geração em Geração, Ensinamentos da Mulher Selvagem. E hoje vamos abordar os predadores psíquicos. Mas afinal, o que são os predadores psíquicos? Bom, para começar, a palavra predador vem do latim praedator, que significa aquele que rouba ou saqueia. O predador é aquele que coloca a nossa vida em risco, ou algo da nossa essência. Então, os predadores psíquicos entende-se que são aqueles que roubam ou saqueiam algo de valor, algo que é essencial à nossa existência. Mas vamos começar a falar uma linguagem mais simples para a gente entender de fato como interpretar isso na nossa vida e principalmente como resolver essa questão dos predadores psíquicos. Sabe aquelas frases simples que parecem inofensivas ou até carregadas de boas ações, mas que na realidade são verdadeiras programações psíquicas inseridas na sociedade patriarcal, que são um terreno fértil para o crescimento de medos, traumas, ingenuidade e vulnerabilidade na vida da mulher. Esses são os famosos predadores psíquicos. Agora vamos conhecer as principais frases que possivelmente você já ouviu alguma delas em algum momento dessa vida. E você vai começar a entender agora como elas se tornaram fraquezas, crenças limitantes e uma programação que pode estar te impedindo de avançar, de ir além na vida. Você vai entender agora por que você não foi mais longe ou, principalmente, por que não alcançou os resultados que você tanto desejava. Vamos começar com as frases que reforçam submissão e dependência. Homem é a si mesmo, você tem que se adaptar. Mulher direita precisa ser boazinha e obediente. Não responda, senão vão dizer que você é mal criada. Mulher sozinha não é nada. Ou até mesmo aquela bem famosa, antes só do que mal acompanhada, que vem junto com outras. Homem é tudo igual. Homem nenhum presta. Homem só muda de endereço. Tudo igual. Frases que diminuem a autoestima e o poder pessoal. Você não está se achando demais para ficar escolhendo tanto assim? Você não é tão bonita ou tão inteligente para ficar escolhendo demais. Você engordou, hein? Se continuar comendo assim, vai ficar tão gorda que homem nenhum vai olhar para você. Se continuar assim, com esse gênio horroroso, ninguém vai te querer. Não faça escândalo. Ninguém gosta de mulher que chama atenção. Engole o choro, não seja fraca. Você é muito sonhadora. Põe os pés no chão, menina. E agora as frases que normalizam abuso e violência. O que você está achando dessas frases? Será que você já ouviu muito delas aí na sua infância?
Coloca para mim nos comentários quais foram as frases que você já ouviu bastante, quais foram aquelas que eu não mencionei aqui, mas que você ouviu muito também. Vamos fazer uma lista de crenças limitantes. Ai, amiga, ele só fez isso porque gosta de você. O homem é assim mesmo. Se ele é ciumento é porque ele te ama. Ciúme é coisa de quem ama. Pelo menos você tem alguém. Pior é ficar sozinha, tá doida? Aguenta aí. É assim mesmo. Pare de besteira, menina. Que separar o quê? Casamento é para sempre. O que Deus uniu, o homem não separa. Tá na Bíblia. Melhor aguentar calada do que dar motivo para saírem falando de você. Agora, frases que bloqueiam autoconhecimento e expansão. Pare de besteira, menina. Mulher não é para estudar, não. É para casar, cuidar da casa e cuidar dos filhos. Não se meta com essas coisas. Isso não é para você. Você pensa demais. Esse é o seu problema. Pare de pensar tanto. Só leva a vida, deixa a vida te levar. Isso é frescura. Deixa de drama. Deixa isso quieto. Melhor não mexer nisso, não. Não cutuca a onça com vara curta. E aí, com qual dessas frases você mais se identificou? Qual foi aquela que você mais ouviu durante toda a sua infância e que às vezes você até repete ela para os seus filhos? Essas frases, gente, elas entram na nossa mente e vão cristalizando lá, elas vão construindo uma estrutura psíquica e vão se tornar também os nossos predadores psíquicos. São as chamadas crenças limitantes ou a nossa programação disfuncional. O que é isso? É tudo que a gente foi recebendo, que a gente viu, ouviu, presenciou. Muitas vezes a gente cresceu em ambientes em que ouvia bastante essas frases, mas mais do que elas, é crescer em um sistema em que essas frases eram reforçadas por situações que aconteciam com pessoas próximas. Muitas vezes a gente pode ter presenciado outras mulheres não só repetindo essas frases, mas vivenciando o padrão registrado nelas. Podem ser vizinhas, podem ser tias, podem ser primas, mãe e até avós. Mulheres próximas do nosso entorno que poderiam nos dizer: homem é tudo igual, viu? Nenhum presta. E de repente você vivencia aquilo e vendo que, nossa, parece mesmo que são todos iguais e que nenhum tá prestando, né? Afinal, a vida delas afetiva está bastante infeliz. Então essas crenças, elas eram passadas de geração em geração, mas não dentro de uma sociedade matrilinear, em que a mulher selvagem prevalece. E sim, dentro de um sistema patriarcal, onde a mulher ela tinha que apenas entender que assim era. E por ser assim, não seria diferente, não dava para mudar. Era isso que o patriarcado queria, né? Não queria que a mulher tivesse voz, não queria que a mulher questionasse, que ela perguntasse, que ela pensasse demais, porque quem começa a pensar e questionar muito, começa a encontrar respostas. Ou, se não tem as respostas, começa a perceber que tem algo errado ali, já que as respostas não estão chegando. É claro que existem muitos predadores psíquicos, mas esses aqui são os mais comuns, né, da gente ver, ouvir. E se você lembra de outras situações, outras frases, coloca aí nos comentários, vai ser bem legal de eu ler, né, e outras mulheres lerem também. E quem sabe eu faço uma parte 2 aqui, né, desse tema, para a gente aprofundar ainda mais. Então a mulher selvagem, ela nos ensina a olhar para esses predadores psíquicos e não tomar mais como normal. Porque a sociedade patriarcal, ela nos diz que aquilo é normal, que é assim mesmo. Olha, foi o que a sua avó viveu, o que a sua mãe viveu, é o que você vai viver também. A sua tia, as suas vizinhas, suas primas, enfim, começa a tornar aquilo o padrão, né? Porque o padrão, é assim que tem que ser. Se você não quer aguentar um homem assim, então vai ficar sozinha, tipo isso. Só que não, gente, não é nada saudável. Relacionamentos abusivos, por exemplo, não tem nada de saudável, aliás, não tem nada de normal dentro disso, principalmente, né? É tóxico. E a mulher, sim, tem todo o direito de sair dessa relação, ainda que tem aquela famosa frase que eu falei aí, né? Ah, mas casamento é uma coisa que não se desfaz, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Muita gente carrega essa crença que vem da religião, que tá na Bíblia, mas assim, sem questionar a parte religiosa, até porque em respeito à fé de cada um,
Mas lembre-se que a Bíblia, ela também foi escrita por reis, por outras pessoas que tinham interesses políticos. E a religião, ela tinha uma conexão muito direta com a política, né? Até porque a política, os reis, eles usavam mecanismos para controlar ali a sociedade, e o principal mecanismo de controle da sociedade usado na época era também a religião. Isso em tempos mais antigos, mas que não difere também dos tempos atuais, infelizmente. Então comece a perceber que, na realidade, Deus nenhum vai querer ver uma mulher dentro de uma relação abusiva, tóxica, em que ela sofre abusos físicos, né? É uma mulher que é traída, que apanha, que é enganada. Deus nenhum vai gostar de ver algo assim, nem vai querer uma situação dessa. Então, comece a se questionar. Será que não tem alguma coisa equivocada aí, né? Será que não tem algo que eu preciso ver que eu ainda não tô vendo? E isso a mulher selvagem nos ajuda, porque ela vem dentro de nós, nos abrindo os nossos olhos para que a gente comece a perceber o que é que tá errado, o que tá ali que tá estranho, né? Que não deveria estar ali, que tá fora do lugar. É a gente começar a iluminar as trevas, o que tá oculto e que precisa ser visto. Tá, mas aí eu comecei a perceber várias dessas crenças, né, programações disfuncionais, esses predadores psíquicos aí dentro de mim, e o que eu faço afinal, né, Bianca? Conta pra mim. Você pode estar se perguntando isso agora. Bom, existem vários processos, né? O mais comum e até o mais aconselhável de todos é, de fato, você buscar um auxílio psicoterapêutico, né? Uma ajuda terapêutica, tá? Esse acaba sendo o caminho mais certo de todos, né? Mas também existem outras formas que você pode fazer por você mesma, tá? Até se caso você não tenha condições de já iniciar um acompanhamento terapêutico, né, que possa te ajudar, então é uma das formas você começar por você mesmo, tá bom? Eu vou passar algumas dicas aqui para você. Bom, a primeira e mais simples de todas é a gente se perceber. Então comece a perceber quando você vai tomar alguma ação, uma decisão ou interpretar algum fato e está trazendo o recurso de uma crença limitante ou de uma programação disfuncional para aquela decisão. Então, por exemplo, às vezes você, conhecendo uma pessoa nova, não sabe ainda se pode dar certo ou não, mas aí imediatamente você já se lembra, é melhor ficar sozinha, viu? Melhor ficar só do que mal acompanhada, homem não presta, é tudo igual, só muda de endereço. Ou seja, se você começa a perceber que tem interferências dessas crenças limitantes nas suas decisões, então o autoconhecimento já é o primeiro passo dado aí. Então, ao perceber, comece primeiro o quê? Não, eu tiro isso, eu escolho diferente, eu não sou essas crenças, né? Eu não permito mais que essas crenças determinem a minha vida, né? Que vão ditar o meu caminho. Então, a primeira coisa é perceber em que momentos você usa elas. Perceba também os momentos em que você mesma fala essas frases, seja para os seus filhos, ou até mesmo para suas amigas, ou para qualquer outra pessoa que você vai ali dar um conselho, ter uma conversa, e aí você também profere essas frases extremamente limitantes. E aí começa a trocar também. Opa, calma, não vou mais falar isso não me pertence mais, eu escolho diferente, né? Tá, mas não dá para ficar só nisso, né, no autoconhecimento. Então, para a gente dar um passo um pouco mais além, é a conexão com a nossa mulher selvagem. A nossa mulher selvagem, ela que vai nos ajudar aí a ir curando essas feridas, né? A iluminar essas trevas dentro de nós e a eliminar essas crenças, esses predadores psíquicos. Mas como é que a gente faz a conexão com essa mulher selvagem? Bom, primeiro você pode chamá-la dentro de você, como uma meditação. Então você pode tomar um momento ali de silêncio interior, onde você se acalma, trabalha a sua respiração, relaxa bem o seu corpo e como uma oração, você chama a sua mulher selvagem que habita dentro de mim. Eu chamo pela sua presença agora.
Mulher selvagem que habita dentro de mim, eu chamo pela sua presença agora. Mostre para mim o que precisa ser visto, que eu ainda não vi. O que dentro de mim precisa ser iluminado para transformar determinada situação na minha vida? Comece a se perguntar. Faça essas perguntas para sua mulher selvagem e vá chamando ela. Faça esse exercício diariamente. É lógico que você não vai sentir nada nos primeiros momentos, né? Uma pessoa ou outra pode até já começar a ter as percepções logo no começo, mas isso depende muito da abertura de cada uma, né? Mas mantenha-se nesse exercício. A prática leva à perfeição. Mas existem também outros caminhos da gente se conectar com a mulher selvagem. E quais são eles? São os rituais, né? Fazer as ações que nos conectam com esse arquétipo que está dentro de nós. Quando você começa a mexer com as ferramentas certas, a tocar nas coisas da mulher selvagem, automaticamente ela vai emergindo, ela vai saindo de dentro de você. E como é que a gente faz isso? Olha, existem várias possibilidades, tá? Tem banhos de ervas, banhos de assento, tem poções que a gente pode fazer para se conectar, uso de cristais, conexão com a lua, muitas possibilidades. E se você quer saber mais delas, tem 45 receitas para você te esperando no meu e-book exclusivo, que eu tô deixando o link aqui na descrição. O e-book Alquimia da Mulher Selvagem, Ensinamentos para o Despertar do Feminino. Gente, esse e-book é fabuloso. 45 receitas, dentre elas, poções, sprays para o ambiente, sprays pessoais, banhos de assento, banhos de erva, várias possibilidades aí para você começar a despertar a sua mulher selvagem. O e-book tá aqui na descrição, o link para você acessar, tá com preço mega especial para todas as mulheres que estão me acompanhando aqui no canal, que estão acompanhando essa série de geração em geração. Confere lá que eu garanto para vocês que o preço tá para lá de especial. E para fechar esse episódio de hoje sobre os predadores psíquicos, então é isso, mulheres. Percebam quais são esses predadores em você, essas crenças que ficam aí, ó, afetando as suas decisões, os medos que você carrega, né? Porque muitas dessas crenças, elas se tornam medos. Muitas vezes a gente não avança numa determinada área da nossa vida por conta dessas crenças limitantes. Por exemplo, mulheres que não avançam na área afetiva. Pode ter certeza que tem uma programação disfuncional atuando ali, tem um grande predador psíquico que está atrapalhando aquela mulher naquela área da vida dela. Perceber, libertar-se é a chave para você avançar naquela área da sua vida. E isso serve tanto para a área afetiva como todas as outras áreas, as áreas familiares, área profissional, área financeira, área pessoal, área de saúde, todas as áreas da vida da mulher. Afinal, os predadores psíquicos, eles vão afetar os resultados da nossa vida. Lembra que eu comecei fazendo aquela pergunta no começo? Será que os seus resultados são frutos, né, das suas escolhas ou são frutos dos seus medos, das suas crenças, dos seus predadores psíquicos? Comece a perceber isso na sua vida e eu garanto, vai virar uma grande chave e vai começar a fazer uma diferença significativa na sua vida. E agora que você já entendeu como conectar-se aí com essa mulher selvagem, para começar a trabalhar a sua psique, né? Eliminar esses predadores psíquicos. Eu quero saber de você, o que você achou desse episódio? Você sabia sobre os predadores psíquicos? Como é que essa informação chegou para você? Quais foram os insights, as percepções? Que chavinhas foram viradas aí na sua mente? Coloca para mim nos comentários. E se você já adquiriu o e-book Alquimia da Mulher Selvagem, já começou a experimentar as poções, os banhos, conta pra mim o que você achou delas, quais são as suas poções ou banhos favoritos, o que eles fazem aí de diferente com você, porque eu garanto, gente, é poderoso. Eu uso na minha prática, assim, diária, eu sempre faço meus banhos de assento,
Não faço todos os dias, né? Até por uma questão de não dar irritação na pele, mas eu faço assim uma vez na semana, pelo menos o meu banho de assento. Sempre tenho meu banho de ervas, faço os meus chás especiais, ou tenho às vezes ali uma poçãozinha que eu faço quando eu preciso num determinado momento específico para conseguir algo diferente, enfim. Gente, a mulher selvagem, ela se conecta com esses rituais da natureza. Você vai perceber lá que tudo está envolvendo os elementos, né? Terra, fogo, ar, água, as folhas, os elementos, as plantas, ervas, tudo que está envolto aí na nossa natureza e que é de fácil acesso para todas nós mulheres. Confere lá que tá incrível. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Peço que você curta, compartilhe também com outras mulheres. Ative as notificações para não perder os próximos episódios. Se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrita e deixe seu comentário que eu ficarei imensamente feliz em lê-lo. Gratidão por ter ficado até aqui comigo. Namastê!